Imagine por um momento olhar para trás no tempo e se deparar com um ancestral humano que pouco lembraria a aparência que temos hoje. Milhões de anos atrás, nossos predecessores eram muito mais próximos dos grandes primatas atuais, com corpos cobertos por uma espessa camada de pelos. Esses pelos não eram um detalhe estético. Eles representavam a linha tênue entre a vida e a morte. A pelagem protegia contra o frio das noites geladas da savana africana. Servia como barreira contra a radiação solar durante o dia e até ajudava na camuflagem contra predadores. Assim como vemos nos chimpanzés e gorilas, o corpo peludo de nossos ancestrais era um escudo natural, moldado pela necessidade de sobrevivência em ambientes hostis. Aliás, você já parou para pensar como seria viver hoje com o corpo completamente coberto de pelos como nossos ancestrais? Conta aí nos comentários. Você acha que isso nos faria mais fortes ou apenas nos deixaria menos adaptados ao mundo moderno? Ah, e se esse tipo de conteúdo já está despertando sua curiosidade, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar trazendo mistérios incríveis sobre a evolução humana. Ao longo de milhões de anos, a pelagem densa foi uma das maiores armas da sobrevivência. Nossos ancestrais não tinham roupas, não sabiam manipular o fogo e tampouco construíam abrigos elaborados. A única proteção que os separava das forças da natureza era a própria biologia. No frio da noite africana, a pelagem ajudava a manter o calor corporal. Em florestas tropicais, ela também servia como barreira contra picadas de insetos e pequenos parasitas. Cada fio tinha sua função, e a evolução parecia ter encontrado um equilíbrio perfeito. Mas o tempo, como sempre, trouxe mudanças radicais. A história da nossa espécie nunca foi estática. Quando os primeiros hominídeos começaram a deixar as florestas fechadas para explorar as vastas savanas, o equilíbrio entre corpo e ambiente mudou completamente. A densa pelagem, que antes era uma vantagem, começou a se tornar uma desvantagem. Sob o sol escaldante das planícies africanas, reter calor podia significar desidratação e morte. E foi nesse ponto que a evolução deu um novo rumo à nossa aparência. Ainda assim, os fósseis e estudos comparativos mostram que por muito tempo os humanos carregaram esse traço ancestral. Somos afinal primatas, e nossa herança biológica é clara. Os pelos que ainda temos hoje, como os do tórax em homens ou os pelos finos espalhados pelo corpo, são vestígios dessa época. Eles contam uma história silenciosa, mas poderosa, de como nos transformamos. Esse passado peludo nos lembra que cada característica física que carregamos foi, em algum momento, uma resposta às necessidades da vida selvagem. E antes de perdermos os pelos, eles foram fundamentais para que a linhagem humana resistisse aos perigos da terra primitiva. A África, berço da humanidade, sempre foi um palco de mudanças climáticas radicais. Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais começaram a deixar as florestas fechadas e se aventurar nas savanas abertas. Essa transição não foi apenas geográfica, mas também fisiológica. De repente, a vida não era mais marcada pela sombra das árvores, e sim pelo sol escaldante que castigava as planícies sem piedade. Para sobreviver nesse ambiente, não bastava força bruta. Era preciso resistir. E foi aí que o corpo humano começou a se transformar. Sem a proteção das copas das árvores, a espessa pelagem deixou de ser uma vantagem. Ela funcionava como um casaco de inverno usado em pleno deserto. O calor ficava preso ao corpo, aumentando o risco de superaquecimento. Nesse cenário, os indivíduos que tinham menos pelos e conseguiam se refrescar melhor, começaram a levar vantagem. A evolução não perdoa. Aqueles que se adaptavam ao sol da savana sobreviviam, caçavam, reproduziam-se. Os que não conseguiam simplesmente ficavam para trás. E foi justamente nesse ambiente que surgiu uma das maiores inovações comportamentais da nossa espécie, a caça de resistência. Diferente dos grandes felinos que apostavam em força e explosão para derrubar presas em segundos, os primeiros humanos desenvolveram uma estratégia paciente e cruel. Eles perseguiam animais por horas, até mesmo dias,
sob o calor escaldante, até que a presa desabava exausta. Nesse jogo de resistência, cada gota de suor, cada respiração ofegante, era uma arma invisível contra criaturas muito mais fortes e rápidas. Sem a pelagem densa, o corpo humano podia transpirar livremente. As glândulas sudoríparas, que em outros mamíferos eram limitadas, se tornaram nosso superpoder evolutivo. Enquanto um antílope sobreaquecia rapidamente ao correr sob o sol, o humano conseguia manter o corpo regulado, perdendo calor pela pele nua. Foi esse equilíbrio delicado entre perda de pelos e aumento da transpiração que moldou a identidade do Homo erectus, um dos nossos ancestrais diretos. Mas essa transformação não foi apenas biológica, foi também cultural. A caça de resistência exigia cooperação. Um grupo precisava se organizar. Alguns perseguiam, outros bloqueavam o caminho da presa. Todos se mantinham atentos. A vitória não era individual, era coletiva. E a perda dos pelos, que à primeira vista parecia apenas uma mudança estética, foi na verdade uma adaptação profunda que uniu o corpo humano à sua estratégia de sobrevivência. Curiosamente, essa ligação com a resistência ainda ecoa nos dias de hoje. Nossa capacidade de correr longas distâncias, algo raro no reino animal, tem raízes diretas nesse passado. Maratonistas modernos, de certa forma, repetem um ritual ancestral: suar, resistir e vencer pelo cansaço. A perda dos pelos não foi apenas um detalhe da evolução, mas um marco que permitiu à nossa espécie se tornar a caçadora, paciente e incansável que dominou a savana. Se pensarmos apenas no calor da savana, já temos um bom motivo para a perda dos pelos. Mas existe outra explicação ainda mais curiosa e assustadora: os parasitas. Carrapatos, piolhos, pulgas e mosquitos não são apenas incômodos. Eles sempre foram portadores de doenças, capazes de dizimar grupos inteiros. Para os primeiros humanos, a pelagem densa era como uma fortaleza, que ao mesmo tempo se tornava o terreno perfeito para invasores invisíveis. Imagine viver em constante contato com a natureza, sem roupas, sem ferramentas de higiene, cercado por animais carregados de parasitas. Um corpo coberto de pelos era o esconderijo ideal para insetos sugadores de sangue e transmissores de doenças letais. Quanto mais pelos, mais difícil identificar e retirar esses intrusos. Nesse cenário, indivíduos com menos pelos levavam clara vantagem. Tinham corpos mais limpos, menos pontos de infestação e, consequentemente, maiores chances de sobreviver. A ciência moderna apoia essa ideia. Estudos mostram que a redução dos pelos corporais diminuiu drasticamente o risco de proliferação de ectoparasitas, ajudando nossos ancestrais a manterem a saúde em ambientes hostis. Menos parasitas significava menos febres, menos infecções e mais energia para caçar, coletar e proteger o grupo. Mas é importante lembrar, a evolução não ocorre de forma isolada. Enquanto a pelagem diminuía, surgiam também comportamentos sociais que reforçavam essa vantagem. O ato de catar piolhos e limpar uns aos outros, algo ainda observado em chimpanzés, foi mantido entre os primeiros humanos, mas agora com mais eficiência. A pele exposta facilitava a identificação de parasitas e reforçava laços sociais. O cuidado mútuo não era apenas higiene, era sobrevivência em sua forma mais pura. Esse processo teve ainda outro efeito inesperado: moldou a forma como vivemos em grupo. Ao reduzir a infestação de parasitas, os humanos puderam se reunir em bandos maiores, compartilhar abrigos e alimentos, sem o mesmo risco de epidemias internas. Em outras palavras, perder os pelos ajudou a abrir caminho para uma vida social mais complexa, algo que definiria para sempre o destino da nossa espécie. Até hoje, nosso corpo carrega sinais desse passado. Pelos em áreas específicas, como sobrancelhas e cílios, permaneceram porque tinham funções vitais: proteger os olhos de suor, poeira e insetos. Já em outras regiões, como braços e pernas, a natureza preferiu reduzir ao máximo, criando um equilíbrio entre proteção mínima e defesa contra parasitas. No fim, a perda dos pelos não foi apenas uma questão de temperatura.
mas também uma arma biológica contra inimigos invisíveis. Um detalhe aparentemente simples que salvou vidas, permitiu a expansão de grupos humanos e se tornou uma das chaves da nossa história evolutiva. Se a perda dos pelos trouxe alívio contra o calor e proteção contra parasitas, ela também abriu espaço para uma inovação revolucionária: o suor. Pode parecer banal hoje, mas a capacidade de transpirar em grande escala é uma das armas mais poderosas que a evolução nos deu. Enquanto muitos mamíferos dependem da respiração ofegante para regular a temperatura, os primeiros humanos desenvolveram um sistema muito mais eficiente. Milhões de glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo. A cada gota de suor evaporando, o calor interno se dissipava, permitindo que nossos ancestrais corressem longas distâncias sem desmaiar. Essa característica nos tornou literalmente maratonistas naturais. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Já imaginou que o simples ato de suar foi o que colocou a nossa espécie no topo da cadeia de caçadores? Mas como exatamente isso funcionava no dia a dia da pré-história? Pense em uma savana africana há 2 milhões de anos. O sol implacável queimava a terra, enquanto antílopes e zebras corriam velozes para escapar de predadores. Leões atacavam com explosões de velocidade, mas logo desistiam ao se cansar. Já os primeiros Homo erectus, mesmo sem dentes afiados ou garras, tinham algo que nenhum outro caçador possuía: resistência infinita. Eles podiam seguir a presa por horas, mantendo um ritmo constante. Enquanto o animal coberto de pelos superaquecia sob o sol, o humano continuava gota após gota, liberando calor. Esse método, conhecido como caça de persistência, transformou nossos ancestrais em predadores imbatíveis, capazes de capturar animais muito mais rápidos apenas pela resistência. A pele suada, portanto, não foi apenas uma adaptação climática. Ela redefiniu nossa relação com o ambiente, ampliou as fronteiras da alimentação, permitindo acesso à carne fresca, em grande escala, e impulsionou o crescimento do cérebro humano, já que proteínas e gorduras passaram a ser consumidas com frequência. Além disso, essa característica também moldou a forma como vivemos em sociedade. Correr em grupo exigia coordenação, comunicação e estratégia. Cada caçada se transformava em um evento coletivo, onde a sobrevivência dependia da cooperação. O suor não apenas resfriava corpos, ele também ajudava a aquecer os laços sociais que seriam a base da cultura humana. Ainda hoje, nossa capacidade de transpirar continua sendo um diferencial. Atletas de resistência, maratonistas e trabalhadores sob calor intenso são prova viva dessa herança. O que vemos como desconforto, nossos ancestrais celebrariam como um presente divino. A ferramenta que os transformou de presas vulneráveis em caçadores lendários. A perda dos pelos e o surgimento da pele nua não foram apenas transformações biológicas. Eles redefiniram profundamente a forma como os humanos se relacionavam entre si. Esse detalhe da evolução acabou moldando a cultura, a vida em grupo e até mesmo a maneira como escolhemos parceiros. Sem a pelagem densa cobrindo o corpo, a pele passou a ser uma nova tela de expressão social. Marcas, cicatrizes, tatuagens primitivas feitas com pigmentos, pinturas rituais. Tudo isso se tornou possível e começou a carregar significados de identidade e status dentro dos grupos. A pele nua, portanto, não era apenas funcional, ela se tornou um meio de comunicação. Do ponto de vista sexual, a pele exposta trouxe novos sinais de atração. O rubor das faces, o brilho do suor, a textura e até o tom da pele passaram a ser percebidos como indicadores de saúde, fertilidade e vitalidade. A nudez natural, longe de ser tabu como se tornou em sociedades posteriores, era um componente essencial da seleção sexual. Grupos com mais cooperação, menos parasitas e melhor adaptação ao ambiente prosperavam, e a atração física, ligada à pele nua, reforçava essa vantagem evolutiva. Outro impacto foi o aumento da importância da higiene e do cuidado coletivo. Com a pele exposta, a atenção ao corpo se tornou parte da rotina social. Limpar feridas,
remover parasitas residuais, aplicar pigmentos ou óleos naturais, tudo isso fortalecia vínculos entre membros do grupo. A pele tornou-se o ponto de contato físico e emocional, reforçando relações de confiança e intimidade. Além disso, a necessidade de proteger a pele exposta contra o frio, o sol e os ferimentos levou ao surgimento de roupas rudimentares. Peles de animais passaram a ser usadas não apenas como abrigo térmico, mas também como símbolos de status e identidade. Esse passo aparentemente simples foi, na prática, uma das sementes para o desenvolvimento cultural e tecnológico que nos diferenciaria das demais espécies. Por fim, a pele nua transformou até mesmo a percepção do eu. Ela nos fez mais conscientes da nossa aparência e da aparência dos outros, estimulando comportamentos sociais complexos que ainda hoje influenciam nossa vida. Em resumo, o desaparecimento dos pelos não apenas ajudou na sobrevivência, ele inaugurou uma nova fase da humanidade, onde biologia e cultura caminharam juntas para construir o que somos. Assim, ao perdermos a pelagem que um dia nos cobriu, ganhamos muito mais do que pele exposta. Ganhamos identidade, comunicação, sensualidade, proteção coletiva e, acima de tudo, a base para a nossa complexa vida social. Foi um pequeno detalhe da evolução, mas que carregava dentro de si a semente do que nos tornaria humanos. E já que estamos falando de aparência, me conta nos comentários. Você acha que a evolução teria sido diferente se tivéssemos mantido pelos grossos no corpo inteiro? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo histórias incríveis da nossa origem.